Muito bem, irmãos e amigos, como eu havia dito antes, essa é a segunda parte desse estudo sobre oração quanto às instruções dadas pelo Senhor Jesus. Hoje, então, é o 29º estudo. E como tinha dito antes, Jesus estava ensinando os seus discípulos como deveriam orar, como eles deveriam buscar a Deus em oração. E nessa primeira parte que já estudamos, nos versos 5 e 6 de Mateus 6, Cristo falou o seguinte: não orem, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que gostam de orar nas praças, nas sinagogas em pé, para serem vistos pelos homens. A recompensa deles é essa. Mas vocês devem orar, quando forem orar, entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus em secreto. Mas agora Jesus fala uma outra coisa. Enquanto que nos versos 5 e 6 de Mateus 6, Cristo falou sobre a postura, sobre as atitudes, sobre a forma de buscar a Deus em oração, agora Jesus faz uma outra observação quanto ao conteúdo da oração. Vejam só nos versos 7 e 8 de Mateus 6. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então aqui Cristo está falando sobre o conteúdo da oração, enquanto que antes a crítica, a condenação era quanto à falsa religiosidade, à falsa espiritualidade, uma aparência de santidade totalmente equivocada. Agora Cristo fala sobre o conteúdo e ele diz, olha, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Enquanto que, quanto à postura, à atitude, Cristo coloca como exemplo negativo os escribas e fariseus e demais líderes religiosos que queriam ostentar, demonstrar uma falsa espiritualidade. Agora Cristo coloca como referência, ou melhor, como exemplo negativo, os pagãos. Qual era a diferença, então, entre os líderes religiosos que buscavam aplausos da multidão e os pagãos? É que os líderes religiosos estavam preocupados com a aparência. E hoje vivemos numa sociedade onde a aparência é tudo, onde a imagem fala mais do que o conteúdo. Pois é, Cristo agora coloca em xeque o conteúdo da oração. E quando vocês forem orar, não façam ou não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E quem eram os pagãos? Pagãos era uma forma dos judeus se expressar aos que não eram judeus. O judeu tinha livre contato, livre comunhão com outro judeu, mas havia uma restrição de proximidade, de contato para com os pagãos. Então, os pagãos, portanto, eram pessoas não judias que não podiam, que não tinham direito de participarem dos eventos culturais e, sobretudo, religiosos dos judeus. Mas Jesus faz aqui uma observação. Como é que os pagãos oravam? Até porque os pagãos que compunham as demais nações, diferentemente dos judeus, as nações outras tinham suas práticas religiosas, porque tinham suas, entre aspas, divindades a quem eles buscavam em súplicas, em orações até. Mas como esses deuses adorados pelos pagãos, esses ídolos adorados pelos pagãos,
eram reprovados por Deus, não representavam a verdade, então eram como imagens. Se você ler o Salmo 115, eu recomendo, o Salmo 115 diz assim: o nosso Deus está nos céus, mas os ídolos das nações são de pau e pedra. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam, e se tornem semelhantes a eles, aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. Então, Jesus está dizendo o seguinte: os pagãos tinham essa prática de ficarem horas e horas repetindo a mesma coisa. Se você ler o 1 Reis capítulo 18, quando você ali tem a leitura do confronto do profeta Eliseu com os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias fez um desafio, já que o povo israelita estava na dúvida para onde ia, se adorava ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou se adorava a Baal e os demais ídolos daqueles povos cananeus. Eles estavam na dúvida. E então o profeta Eliseu: olha, vocês têm que saber que só o Senhor é Deus e só Ele vocês devem adorar. E ele fez então um desafio, convocou os 450 profetas de Baal, disse: olha, façam um altar para vocês, coloquem um boi sacrificado, coloquem água no altar e clame a Baal. Quero ver se Baal vai responder. Se Baal responder com fogo do céu e esse fogo queimar o animal sacrificado e também fazer outras coisas, esse Baal é o Deus verdadeiro. Mas se eu orar ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu, e cair fogo do céu e queimar o holocausto, aí sim vocês vão saber que só o Senhor é Deus. E aí diz a Bíblia que na parte da manhã, os 450 profetas de Baal já tinham feito o altar, tinham posto o animal sacrificado e passaram horas e horas clamando a Baal para que Baal mandasse fogo do céu e queimasse o altar. E nada aconteceu. Elias até brincou, dizendo: olha, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, ou tenha viajado, ou esteja fazendo alguma coisa de urgência. E a Bíblia diz que esses profetas de Baal chegaram a se retalhar, a fazer sangrar o seu corpo na tentativa de chamar a atenção de Baal. Mas como Baal era uma imagem sem vida, nada aconteceu. Mas quando foi a vez do profeta Eliseu, ele só fez uma oração, uma única vez, e veio o fogo do céu, queimou o animal, queimou as pedras e até lambeu a água que estava na base do altar. Só o Senhor é Deus. Os pagãos, portanto, tinham essa prática de falar a mesma coisa repetidas vezes. Se você ler, por exemplo, o texto de Atos 16 e Atos e outros capítulos, você vai encontrar ali que na cidade de Éfeso, os moradores de Éfeso tinham orgulho de dizerem que a cidade de Éfeso era a guardiã da grande deusa Diana. E diz a Bíblia que por 2 horas consecutivas eles gritaram em alta voz: grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. Você imagina, durante 2 horas, repetir a mesma coisa, se referindo àquela suposta divindade que eles adoravam? Pois é, então Cristo fala: quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. E eles fazem isso, os pagãos, porque buscam, oram, suplicam a uma imagem que não tem vida. E aí Cristo completa: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jamais. Eles pensam, Jesus fala, eles fazem isso, eles repetem as mesmas coisas em suas súplicas, em suas preces, em suas orações, porque acham que vão ser respondidos. Mas não vão. Sabe por quê? Madeira, uma imagem de madeira, uma imagem de cristal, uma imagem de ouro, de prata, de porcelana, de gesso, de ferro, de barro,
não responde, porque não tem vida. Não adianta, meu querido, você se dobrar diante de uma imagem, fazer sacrifícios, fazer coisas na expectativa de ter uma resposta. Não sou eu que está falando isso para você diretamente, mas é a Bíblia, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Não adianta, eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Aí Cristo então faz uma outra colocação dizendo o seguinte: não sejam iguais a eles. Antes, sobre a postura, Cristo disse: não sejam iguais aos hipócritas, que eram os líderes religiosos que tinham uma falsa espiritualidade que aparentavam ali, que demonstravam ali. Mas Jesus diz: não sejam iguais aos pagãos, que falam muito, suplicam muito, clamam muito, mas não serão ouvidos. E aí ele completa: mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, se referindo a Deus, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O nosso Deus que está nos céus, o nosso Deus que deu vida a você, a mim, a todos nós, Ele ouve, Ele conhece o nosso coração. O salmista Davi, no Salmo 139, disse: Senhor, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Jesus está dizendo isso, porque o Pai de vocês sabe o que vocês realmente precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ele sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Talvez alguns se fiando nessa palavra de Jesus, Deus sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Sabe o que eles dizem? Então não devo orar. Eu não preciso orar. Deus já sabe, então eu não preciso ficar suplicando a Deus, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso clamar a Ele. Lê do engano. Jesus, sendo Deus em carne e osso, orou ao Pai. E Ele é o modelo para nós. Então, quando Ele diz que nós não devemos repetir inúmeras vezes o pedido, é porque nós não devemos achar que Deus não nos ouve. Deus ouve. Então, basta orar uma vez, basta suplicar uma vez. Às vezes, diante da tensão, diante do sofrimento, diante da angústia, a gente repete algumas vezes mais. O próprio Jesus orou quando ele estava ali se preparando para ser julgado e condenado pela liderança dos judeus e pelo Império Romano via Pilatos. Ele orou 3 vezes: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, falando ali sobre a sua morte na cruz. Por que ele falou 3 vezes, em 3 momentos diferentes? Porque o seu coração estava aflito, ele estava angustiado, porque ele sabia dos horrores que ainda viriam a acontecer, levando o Senhor à morte na cruz. Ele orou 3 vezes. E quantas vezes nós oramos, mas não precisa dizer que a gente tem que ficar gritando, clamando a mesma coisa ininterruptamente. Não, a gente ora hoje, a gente ora amanhã, a gente ora no dia depois. Sabe por quê? Enquanto Deus não está respondendo, enquanto Ele não responde, a gente suplica, a gente clama, mas na hora certa Ele vai responder de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso eu quero orar com você nesta hora. Jesus foi muito didático. Quando você for orar, não fique repetindo como os pagãos, porque eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Mas quando você for orar, sejam poucas as suas palavras. Saiba que o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de pedir. Você sabe, você que tem filho, você que tem filha, pequenos, você sabe muito bem que os filhos, você sabe o que eles precisam. Você conhece a necessidade deles, mas você se alegra quando o filho chega, quando a filha chega, se senta no seu colo e diz assim: mãe, pai, eu preciso disso. Sabe por quê? Porque é confiança. O filho pede,
A filha pede ao pai, à mãe, os filhos pedem aos seus pais algo, mesmo sabendo os pais do que eles iriam pedir, os pais se alegram porque os filhos demonstram que confiam quando pedem aos seus pais. Que maravilha! Deus é o nosso Pai de amor e Ele espera que você busque a Ele de coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra. Que Tu nos abençoes, que Tu fortaleças a nossa fé e que estejamos suplicando ao Senhor sempre do que nós precisamos, mas na dependência do Senhor, crendo que na hora e no tempo certos, do modo certo, o Senhor vai nos responder para a glória do Senhor, no nome de Jesus que nós pedimos hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.